Hoje eu vou falar do significado da faixa preta. Para você que quer ser um faixa preta ou para você que já é um faixa preta, o que essa faixa significa para você? Eu vou falar um pouco da história da faixa preta, como ela surgiu, vou dar um plano geral para vocês aí e depois eu vou dar a minha opinião. Eu vou dar a minha opinião. No final desse plano geral eu vou dar a minha opinião sobre essa faixa, sobre a faixa preta. Mas antes disso, eu entrei um pouquinho antes para dar tempo de você poder entrar, para você poder me assistir. Eu vou começar às 22 horas em ponto, faltam mais ou menos 4 minutos aí para começar essa live. Antes disso, eu queria falar também uma coisa que eu sempre falo, que é muito importante. Toda live de quinta-feira, quando passa a live, eu e minha equipe, nós montamos um arquivo PDF. Então, além de você poder ver a live, interagir comigo, no final fazer perguntas, você pode ir no Telegram, entrar no meu canal, se inscrever no meu canal do Telegram lá, Profissão Jiu-Jitsu Nilson Liboni. Lá, além de um conteúdo diferenciado, estou postando vídeos diferenciados, vídeos e posições que eu só mando para o canal Telegram. Além disso, você pode ter um arquivo PDF de toda a live que eu faço. Toda live que eu faço, nós fazemos um arquivo PDF e mandamos para o canal Telegram. Então, se você for lá, se você não tem o aplicativo, baixa o aplicativo do Telegram do seu celular, acha o meu canal lá, que se chama Profissão Jiu-Jitsu Nilson Liboni. Você pode olhar lá, você vai ter todos os PDFs de todas as lives que eu fiz até hoje. E essa deve entrar mais ou menos segunda, terça-feira da semana que vem. O PDF dessa live já deve estar entrando lá. Então você não pode ficar de fora, tá? Que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Além de você poder assistir a live, ver essa aula que eu vou dar aqui, no final dela, poder interagir, fazer perguntas, você pode ter o PDF para você. Tem muitas pessoas que imprimem um PDF e vão fazendo uma apostila. Então tem tanto PDF lá, de todas as lives que eu fiz, dá para fazer um livro. Dá para você ter um livro aí para você. E com certeza se torna um manual do sucesso na sua academia. Porque todas as lives que eu fiz aí, eu falei desde postura do professor, estrutura de aula, eu vim falando de tudo, todos os aspectos para você ter uma academia de sucesso. Que essas lives de quinta-feira, elas são voltadas para você que é professor e para você que quer ser professor de jiu-jitsu. Então essas lives são muito importantes. Mas eu sou faixa branca, sou azul, não tem problema nenhum. Se você quer um dia ser um professor de jiu-jitsu, você não pode perder essa live comigo às 22 horas, toda quinta-feira. Além disso, eu tenho toda segunda-feira uma live direto do tatame, onde eu vou estar de kimono ensinando alguma posição. Você pode ir lá no meu Facebook, nos vídeos ao vivo, porque essa live de segunda-feira, ela acontece somente pelo Facebook. As lives de quinta acontecem simultaneamente entre Facebook e Instagram, tá bom? Toda segunda-feira também 22 horas pelo Facebook. Você pode ir na minha página no Facebook, vai lá em vídeos ao vivo e não deixa de assistir a última live, onde eu ensinei 2 defesas do estrangulamento nas costas. Eu dou um plano geral para você entender como funciona a mecânica da defesa do estrangulamento nas costas e como você faz para poder defender e não ser finalizado. 2 defesas muito boas, são básicas, mas que funcionam muito bem. Então você não pode perder. Corre lá e assiste, se você ainda não assistiu. Tá? Corre no meu canal aqui, na minha página aqui no Facebook, estou misturando. É canal aqui, canal ali, é página aqui, eu acabo perfil, eu misturo. Tá? Então se você não curtiu a minha página aqui no Facebook, curta a minha página no Facebook. Se você do Instagram aí não está me seguindo ainda, começa a me seguir, está esperando o quê? Se você tem vai no meu canal do YouTube, e se inscreva no meu canal. O canal do YouTube também tem um conteúdo diferenciado. Eu mando muita coisa igual para todas as redes e cada uma delas tem um conteúdo diferenciado. Tá? Então,
você vai ver muita coisa igual no YouTube, Facebook, Instagram, mas tem um conteúdo diferenciado lá, principalmente no YouTube e Telegram, tá? Vocês não podem ficar de fora lá. Pessoal, 22 horas. Vamos lá, vamos começar a falar sobre o significado da faixa preta. Eu não poderia, antes de mais nada, antes de falar o que eu acho, de falar como surgiu a faixa preta, como que surgiu o sistema de faixas. Então, o primeiro sistema de faixas foi idealizado pelo Jigoro Kano. Jigoro Kano, que é o criador, o fundador do judô, em 1883, ele teve seus primeiros judocas que receberam a faixa preta primeiro dan. Porque no judô, quando você recebe a faixa preta, você já é primeiro dan. Diferente do jiu-jitsu, você ganha a preta lisa, depois você vai ganhar o seu primeiro grau. Não, no judô você já ganha o primeiro dan. Então, em 1883, nós tivemos aí os nossos primeiros faixas pretas no mundo aí, tá? Então, o Jigoro Kano, ele era um praticante de Jujutsu. Ele era um praticante de Jujutsu. E ele, quando montou sua academia, ele deu o nome de Judô Kodokan. Ele não quis colocar o nome do Jujutsu porque usar o nome, que era o que ele fazia, por alguns motivos. Um, que ele adaptou alguns estilos, fez uma adaptação dele, ele mudou o Jujutsu que ele aprendeu, e ele também não concordava com algumas coisas que aconteciam. Então ele colocou o Judô Kodokan. E essa Judô Kodokan foi fundada em 1882. Nossa, faz tempo. 1882. É legal eu falar isso no começo da live, para você ter uma ideia do quanto tempo surgiu isso. E assim, não tinha um sistema de faixas. Foi criado somente a faixa preta. Porque não existia faixa. Todo aluno era branca, então ele treinava. Quando ele achava que o aluno estava pronto para pegar a faixa preta, era promovida a faixa preta. Então era faixa branca e preta. Somente isso. Quando, muito tempo depois, aí, eu acredito que entre 1910 e 1913, eu não sei dizer exatamente, a família Gracie, uma família de diplomatas, trouxeram o Conde Komo Mitsui Maeda para o Brasil, especificamente falando em Belém do Pará, da onde eles são, depois que eles foram para o Rio de Janeiro. Quando eles trouxeram o Conde Koma Mitsui Maeda, para mostrar gratidão a eles, olha, eu sou aluno do Jigoro Kano, sou da escola dele, né, não da escola dele, venho da linhagem dele, e para mostrar gratidão, eu vou ensinar o Jujutsu para vocês. E ele ensinou. Bom, enfim, não vou contar essa história aí que eu já falei, mas é uma história longa. Quando a Academia Gracie foi montada em 1925, o Carlos e o Hélio Gracie montaram 3 faixas, diferente do Japão, que era só branca e preta. Quando o Mitsui Maeda ensinou para eles, era dessa maneira. Não tinha sistema de faixas, não existia o sistema de cores, né, de faixas. Então a Academia Gracie, quando ela montou, não tinha faixa preta. Era a branca, todo mundo era branca. Você podia estar treinando lá 10, 15, 20 anos, você ia ser faixa branca, você não ia sair da faixa branca. O professor usava uma faixa azul escura, igual que eu tenho, igual que os irmãos, os meus grandes amigos, os irmãos Valente e Miami usam, essa faixa de professor até hoje, que é uma faixa azul escura. E o instrutor, o ajudante, usava uma faixa azul clara. Então essas eram as faixas da Academia Gracie no início dela. Com o passar do tempo, o jiu-jitsu foi desenvolvendo, vai surgindo a necessidade de você ter um sistema de faixas, de fazer com que o aluno se motive, né? Porque imagina você treinar daqui a 10 anos, você começou na branca, daqui a 10 anos você é branca ainda. E aí criou-se o sistema de faixas, eu não me lembro exatamente a data, mas criou-se esse sistema de faixas que nós utilizamos até hoje. Branca, azul, roxa, marrom, preta, né? Para as crianças eram amarelo, laranja e verde. Hoje, que para crianças são 12 faixas, né? Que acrescentou-se a cinza, e para cada uma delas são 3 cores diferentes. Então são 4 vezes 3, né? Temos aí 12 faixas, 12 cores e faixas diferentes. E aí,
a faixa preta voltou a ser utilizada, porque a família deles tinha tirado ela, depois colocou de novo. Mas a faixa preta existe desde 1883. Isso tudo eu estou falando para você ter uma ideia, porque é legal você saber isso. Imagina você que treina não somente o jiu-jitsu, né? Hoje em dia é falado jiu-jitsu, Brasília jiu-jitsu ou Gracie jiu-jitsu, mas para você que treina judô, karatê, qualquer arte marcial, é legal você saber a história da faixa preta, como surgiu a faixa preta, entendeu? Qual que é o real significado dela? Então vamos lá, vamos começar a falar algumas coisas aqui que são bem legais. Para você atingir a faixa preta hoje em dia, o que é necessário para você atingir a faixa preta hoje em dia, de verdade, né? O que é necessário de verdade para você atingir a faixa preta? É claro, começar a treinar, você tem que ter pelo menos 10 anos de treino. Depois eu vou falar esses 10 anos aí mais pra frente, eu vou voltar nesse assunto aí, vou dar uma passada rápida aqui, mas eu vou voltar nela. São necessárias muitas coisas. Pessoal, todo mundo que é faixa preta sabe o que eu vou falar. Você sofre no treino, já pegou treino sofrido, aí você se machuca, aí você não quer parar de treinar. Eu posso ficar até amanhã falando de vários atributos, de várias coisas, não que são necessárias, mas que se fazem necessárias para você que quer chegar à faixa preta no jiu-jitsu. Porque toda vez que machuca um dedinho, dá uma encosta, alguma coisa assim, você não segue, né? Só quem é faixa preta sabe o que eu estou falando, né? Essa ralação e o sofrimento, e passa, e toda vez que você se machuca, você fala, não posso, eu tenho que treinar, aí você se enche de esparadrapo, o esparadrapo se transforma num remédio para tudo. Tá machucado com esparadrapo, não sei o que, esparadrapo, e vai treinar. E aí você não perde isso, né? Então são várias qualidades que não são obrigatórias, mas se fazem necessárias, não sei se vocês estão me entendendo, para que você consiga chegar nessa faixa. E depois eu vou falar, depois que você chega mais pra frente, eu vou falar também o que acontece. E na faixa, depois que você ganha a faixa preta, né? Nela são exibidas o seu tempo. Então, no jiu-jitsu especificamente falando, né? Cada arte marcial tem o seu tempo, cada uma tem o seu tempo, mas o que eu vou falar agora todas são iguais. Você tem lá, você vai colocar os graus, e isso você exibe para poder mostrar o tempo que você tem de faixa preta, se você é antigo ou não. Você batendo o olho na faixa, você já sabe quanto tempo ele tem naquela faixa, se ele é antigo ou não. Isso tudo fica bem visível em todas as artes marciais, todas as modalidades, né? Cada uma da sua maneira, cada uma com a sua distinção, mas fica muito claro em todas as artes marciais. São inúmeros os motivos que levam alguém a praticar a arte marcial. Eu vou falar arte marcial, não especificamente jiu-jitsu, mas falando todas as artes marciais. Quais são os motivos? O primeiro, para se defender, acredito, tenho certeza que a grande maioria procura uma arte marcial porque quer aprender a se defender. Ou ele viu acontecer alguma coisa com alguém, ou aconteceu alguma coisa com ele, ou ele tem medo que aconteça alguma coisa, e ele procura uma arte marcial para poder saber se defender, e se amanhã ou depois ele estiver numa situação difícil, ele ter recursos para que nada aconteça de mal com ele e ele consiga se proteger. Outros procuram a arte marcial para entrar em forma, outros procuram para melhorar a qualidade de saúde, a qualidade de vida, e outros pela imagem. Infelizmente são muitos, querem a faixa preta pela imagem. Por que imagem? Aquele status de falar, sou faixa preta, sou faixa preta, eu estou usando ela, de ostentar e de bater foto, de postar. É claro que a maioria não é assim, mas nós temos muitos assim. Eu acho que cabe nós, professores, mudarmos esse último cenário que eu acabei de falar aqui agora. Como que a gente muda esse cenário? Não dando faixa rápido, porque se a pessoa entra ali querendo a faixa rápido, e se você faz isso, você está saindo
da marcialidade da coisa. Você está fazendo com que o objetivo principal se torne a faixa. Quando na verdade, eu falei isso para um outro aluno outro dia, ele me questionou a respeito de tempo. Poxa, mas para eu pegar uma tal faixa vai demorar. Eu falei, vai demorar, é assim que a banda toca. Você tem que entrar na banda e tocar junto com a gente. Se quiser isso mais rápido, tem outras academias que te oferecem mais rápido. Mas não sei como é que vai ser, questão não vou nem falar de questão de qualidade de aula. Mas a arte marcial leva tempo. Nada é rápido. Tudo que é rápido não fica legal, não fica bem feito. Tudo que leva mais tempo, tudo que demora mais, até você chegar no ponto, você chega com uma perfeição maior. Você chega mais duro, você chega mais preparado. Eu, quando eu peguei a minha faixa preta, eu achava que eu estava bem. 2 anos depois eu falei, não, eu não estava bem, agora eu estou bem. 3 anos depois eu falei, não, eu não estava bem, agora eu estou bem. Esse sempre que você acha que você está sempre melhor, é só com o tempo. Então, hoje eu chego numa conclusão de quando eu peguei a faixa preta, eu não sabia nada. Hoje eu acho que eu não sei nada, eu falo, hoje eu sou faixa preta 6º grau. Hoje eu acho que eu tenho muito que aprender ainda. Imagina quando eu acabei de ganhar a preta. Então, eu acho que hoje, os professores, cabe a nós, professores, colocarmos as coisas nos eixos, no tempo certo, para que quem esteja atrás da faixa ou se enquadre ou vai procurar outra coisa para fazer, porque é no tempo certo e não tem conversa, entendeu? Vamos lá. Pessoal, muitos historiadores, já alegaram que a cor da faixa preta, ela reflete, a ideia da morte, da escuridão, do desconhecimento. Isso que eu estou falando é na época antiga. Vamos voltar um pouquinho no tempo aqui para a gente poder entender um pouco algumas coisas que eu vou falar daqui a pouco. Vamos lá na época dos samurais. Então, muitos historiadores, eles alegam que a cor da faixa, ela reflete essa ideia da morte, essa ideia da escuridão, essa ideia do desconhecimento. Por que a ideia do desconhecimento? Porque todo mundo que alega saber são os que menos sabem. Estou certo ou estou errado? Os que sabem mais são os que colocam na posição de desconhecimento, que foi o que eu falei aqui agora, que se colocam na posição de não mostrar. Todo mundo que fala muito, sabe, sempre aquele negócio, o cara fala muito, ele não sabe nada. Os samurais, os samurais costumavam usar os trajes pretos, e o Bushido, que era o seu código moral, que ele tem como princípio o destemor da morte. Então o samurai usava aquela vestimenta preta dele, ele tinha o código Bushido ali como se fosse uma religião. E o ponto principal do Bushido era não temer a morte. Isso, eu não estou falando que nós temos que fazer isso hoje, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Mas eu estou contando essa história, voltando um pouco na época dos samurais, que vai ser muito importante para vocês entenderem o ponto que eu vou chegar depois quando eu der a minha opinião. Então isso vai casar quando eu der a minha opinião ali na frente. É claro que para você alcançar tamanho nível, é preciso ter uma vida inteira dedicada a isso. Se você não dedicar a vida inteira a isso, somente alguns anos, esse nível é impossível. Passando para os dias de hoje, é praticamente a mesma coisa. Se você pegar um faixa preta com apenas alguns anos, ele pode atingir alguns itens, mas ele não atinge todos os itens com excelência, porque precisa de tempo, precisa de maturidade. Agora eu vou ler aqui um texto que fui eu que escrevi, não estou copiando de ninguém, mas eu vou ler porque um pouco antes da live eu estava rabiscando aqui, eu achei legal e veio na minha cabeça e eu escrevi. Eu vou ler para vocês aqui. No caminho do guerreiro, falando dos samurais, o destemor à morte se torna amor à vida. A ausência de riqueza, a riqueza,
a beleza escondida que se mostra não apenas no perfeito, mas também no imperfeito, no inacabado, no falho, assim como na vida, um reflexo do que nós somos, os homens, né? Então, dá para entender um pouco do que significa o código do samurai, no que eu falei aqui agora. É claro que nos dias de hoje, é impossível nós vivermos exatamente como os samurais viviam. Nós vivemos em outra época, né? A própria Bíblia diz que nós devemos viver a nossa época, não dá para se prender no passado. Então, nos adaptando à realidade de hoje. Por que nos adaptando? Porque se eu não conseguir fazer alguma coisa, não vou cometer o harakiri, por exemplo, não vou me matar. Então, nos adaptando à realidade de hoje, nós temos que viver como samurais. Mas é claro, vou repetir, nos adaptando à realidade de hoje. Agora, vamos lá. Isso aqui, ó. Pegando a vida dos samurais, e é claro, adaptando para a nossa realidade de hoje, quantos faixas pretas, se faz essa pergunta para você, quantos faixas pretas de hoje em dia seriam realmente faixa preta de jiu-jitsu? Já se fez essa pergunta? Se a gente pegar código samurai, claro que adaptando para a nossa realidade, né, muitas coisas vão mudar ali, mas um samurai atual, né, quantos faixas pretas que amarram a faixa preta na cintura seriam apenas faixas brancas hoje? Não seriam faixas pretas. Quantos? É que não estou falando da maioria. A maioria é excelente. Mas muita gente aí ia ter que jogar a faixa fora. Se a gente fosse voltar a isso, né? Lembrando uma coisa aqui. Por isso, ó, o grande mestre do Gracie sempre à frente do tempo dele. Ó. Grande mestre do Gracie sempre à frente do tempo dele. Há muito tempo atrás, quem é que não lembra disso? Quem pratica jiu-jitsu aí há pelo menos 10, 15 anos deve lembrar disso. Grande mestre do Gracie começou a usar uma faixa azul. Não azul escura de professor da Academia Gracie, como era, mas uma azul, nossa, aqui, branca azul, segunda faixa do jiu-jitsu, logo depois da branca. Começou a usar uma azul. Questionado por que ele usava aquela faixa, ele falou da banalização da faixa preta, que muita gente estava ganhando a faixa preta sem merecer, e que já que tinha essa banalização, ele ia amarrar e usar a faixa azul na cintura como sinal de protesto. Quer ver? Sempre à frente da época dele. Né? Hoje, na época de hoje, o que ele fez está tão atual quanto estava na época. Na época, acho que muitos professores não viam isso, mas eu acho, porque eu nunca perguntei isso para ele, mas eu acho que ele via o que já estava acontecendo e sabia onde ia chegar. Por isso o protesto. Um protesto com razão. Porque na época já acontecia isso. Imagina hoje. Hoje um aluno meu me mandou um post pelo Instagram que eu até acredito que seja brincadeira, não acredito que seja sério. Não pode ser sério, não pode. Eu acredito que não pode ser sério, mas um postzinho de uma pessoa dizendo que tinha um supletivo de jiu-jitsu que dava faixa rápido, que ele conseguia pegar a faixa preta em 2, 3 anos e que estava vendendo um curso e que a pessoa podia comprar. Ele mandou isso, que eu acho que só pode ser uma brincadeira, não é possível que um negócio desse é sério. E não é possível que alguém que esteja me assistindo aí agora, depois de tudo que eu estou falando e que eu vou falar mais, eu não vou parar nisso aqui, queira pegar a faixa preta rápido. Tem que demorar, pessoal. Não pode ser rápido. Vamos lá. A minha opinião em relação à faixa preta, primeiro que eu concordo com o grande mestre do Gracie. Eu acho que o protesto que ele fez na época foi certeiro e não poderia ser mais atual do que hoje. Não poderia ser mais atual. Hoje nós vemos, eu particularmente consigo ver o que ele já viu lá atrás. Ele já enxergou o futuro lá. Assim. Eu sempre falo isso aqui. O grande mestre do Gracie sempre à frente do tempo dele. Quem conhece a história dele, quem sabia como que ele lidava com a academia, a maneira que ele ensinava, a maneira que ele tratava os alunos,
a maneira que ele via a luta, a maneira que ele lutava, a maneira que ele enxergava o jiu-jitsu. Por isso que o jiu-jitsu é o que é hoje, é conhecido da maneira que é hoje, por causa da família Gracie, especificamente falando do grande mestre Carlos Gracie e grande mestre Hélio Gracie. Acho que os dois foram fundamentais e essenciais para isso. Acho que um não existiria sem o outro. Acho que se não tivesse o Carlos, o Hélio não seria o que ele foi. E se não tivesse o Hélio, o Carlos não seria o que ele foi. Essa é a minha opinião. Vamos voltar no assunto faixa preta aqui, ó. Faixa preta, na minha opinião, muito banalizada hoje em dia. Muito faixa preta. Agora eu tô dando a minha opinião. Até agora eu falei um pouco de história, falei um pouco do início da faixa, falei um comecinho da Kodokan ali, do Jigoro Kano, falei um pouco dos samurais. Agora eu vou dar a minha opinião. Faixa preta hoje em dia é muito banalizada. Muita gente pega a faixa preta muito rápido. Muita gente interessada no status da faixa. O que você é? Eu sou faixa preta. Eu falei para um aluno aqui, como eu já comentei, falei, meu amigo, não adianta, se você pegar a tua faixa, ganhar rápido essa faixa, se você jogar ela no pescoço de alguém, ela não vai enrolar e ela não vai apagar o cara, ela não vai lutar sozinha. Mas ele é fenômeno, ele luta, ok. Você pode lutar, mas tem outros quesitos. Um faixa preta tem que saber dar uma boa aula. Um faixa preta tem que ter vários atributos ali que vão contribuir para fazer com que ele se torne um faixa preta. E isso você só consegue com o tempo. Você não consegue isso com pouco tempo. Não tem como conseguir isso com pouco tempo. Cabe a nós, faixas pretas, colocarmos a nossa arte marcial no rumo certo. Primeiro, a faixa, vou falar aqui, primeiro, são 3 itens que eu vou falar aqui, importantíssimos, para que nós, isso é a minha opinião agora, para que nós, faixas pretas, possamos colocar a nossa arte marcial no patamar que ela deve estar, no patamar que eu vejo, no patamar que o grande mestre Hélio Gracie via e que hoje eu consigo ver depois de muito tempo. Não tenho a visão que ele tinha, mas consigo enxergar. Quanto mais tempo passa, mais eu enxergo. Tempo mínimo para faixa preta tem que ser de 10 anos. Tem que ser de 10 anos. Eu vou me esquecer agora, mas tem várias organizações que tem estudos dizendo sobre a teoria das 10 mil horas. Você já deve ter ouvido falar disso. Se você pesquisar aí, vai lá no Google, joga lá, teoria das 10 mil horas. Para você atingir excelência em tudo que você faz, você precisa de no mínimo 10 mil horas de prática. 10 mil horas de prática, você precisa treinando 3 vezes por semana, no mínimo uma hora, 3 vezes por semana. Você vai levar 10 anos para atingir 10 mil horas. Então, para você atingir excelência, tem que ser com no mínimo 10 anos. Isso daí já é comprovado. Para qualquer parte da sua vida, qualquer área da sua vida, trabalho, para você atingir excelência, você precisa de 10 mil horas. Tá? Esse é o primeiro quesito. O segundo, precisamos começar a nos tornar samurais. Nós precisamos, é claro que o samurai da nossa época, não é aquele samurai que não conseguiu fazer uma coisa, você vai lá e se mata. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que é o samurai da nossa época? Nós, faixas pretas, precisamos viver o que nós falamos. Não adianta na academia você falar uma coisa e na tua vida você ser outra e fazer outra. Nós temos que viver o que falamos. Claro, quando eu falo isso, muita gente vai falar, poxa, esse cara aí é perfeito. Pelo contrário, não sou perfeito, sou imperfeito. Como naquele texto que eu citei ali, acho que até a beleza de tudo não está na perfeição, mas tem um conjunto do inacabado, do perfeito, do imperfeito, da riqueza, com a falta de riqueza, essa mistura de tudo aí que dá a beleza do negócio. E o grande lance da perfeição, não é perfeição, e o grande lance do viver o que você fala, é toda vez que você percebe que você errou, você volta para o caminho, e aí, não sendo burro, não sai mais do caminho, permaneça nele. Essa é a ideia, não é a ideia que você se torne uma máquina de perfeição, que isso não existe, mas a ideia é que você perceba
o que você está errando e se corrija e tente não errar mais. O terceiro item, que é muito importante, na minha opinião, é a ética. Acho que o faixa preta, por mais qualidade que ele tenha, ele tem que ter ética. O que é? Eu vou falar duas coisas básicas aqui da ética, não vou ficar falando sobre ela, não vou dar uma aula de ética, vou falar duas coisas básicas. A primeira, não falar mal de ninguém. A segunda, não desejar mal a ninguém. Uau. Não é difícil, são só duas coisinhas. Então, às vezes você tem um concorrente que fala mal, que isso, que aquilo, você fica bravo com ele e você acaba falando também. Se ele está errando, não justifica o fato para você errar também. Na minha opinião, quem fala mal de alguém já está perdendo. Ele não sabe, mas ele está deixando de ganhar aluno. Ele está deixando de ter amigos. Ninguém gosta de alguém que fale mal. Eu não gosto de pessoas que falam mal dos outros. Principalmente quem deseja o mal. Então, acho que esses 3 pontos importantíssimos para a gente, que o primeiro, tempo de faixa preta 10 anos, 10.000 horas para você atingir excelência. Começar a nos tornar samurais. Vivermos o que estamos falando. Nos corrigirmos sempre que errarmos. Ética. Não vou falar mal de ninguém, não vou desejar mal a ninguém. Acho que esses 3 itens são fundamentais para que, além da técnica do jiu-jitsu, saber defesa pessoal e tudo mais que o jiu-jitsu ensina, juntou com esses 3 pontos, na minha opinião, te torna um faixa preta de primeira. De primeira linha, que não deve nada para ninguém e com certeza tem academia cheia. Beleza, pessoal? Seria o significado na minha opinião, um pouquinho de história da faixa preta, um pouquinho aí da época dos samurais, como começou, depois eu dei a minha opinião. E na minha opinião, o significado da faixa preta é esse. Não vamos banalizar ela. Então, se você é professor, siga esses 3 últimos itens que eu falei aí. Acompanhe todas as minhas lives quinta-feira, 22 horas, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Beleza? Pessoal, hora de perguntas e respostas. Vou dar uma olhada aqui no Facebook, se alguém tiver qualquer pergunta relativa ao jiu-jitsu, claro. Não precisa ser sobre o tema de hoje, pode ser de qualquer outro tema, a hora é agora. Pergunta aí, pessoal, que eu já vou dando uma olhada aqui, eu vou responder. Eu vou olhando o Facebook, vou olhando o Instagram aqui. Valeu, deixa eu olhar aqui o Instagram também. Se eu pulei tua pergunta, pessoal, me desculpa aí, mas pergunta de novo, tá? Humildade também, o Marcos está falando aqui, ó, humildade tem que ter, não tem como. Boa, Marcos, eu devia ter acrescentado aqui, muito obrigado. Então, ao invés de 3, eu vou acrescentar 4 da minha ajuda do Marcos aqui, ó. Que é o tempo de treino, que é vamos viver como samurais da nossa época, a ética e a humildade. Obrigado, Marcos. Vamos lá. Como cobrar alunos devedores? Difícil, cara, difícil. Por que é difícil? Porque se você cobra, às vezes a pessoa não gosta, tem gente que não liga. Então, a melhor maneira, eu já falei disso em algumas lives, a melhor maneira que você tem que fazer isso é você não cobrar. Mas, se você não cobrar, o aluno não vai pagar. Adquira, pensa nisso como um investimento, não pensa como um gasto, pensa como um investimento. Uma catraca biométrica. Você vai colocar na tua academia, você vai colocar um sistema que vai controlar essa catraca. Quando vencer a mensalidade do teu aluno, no dia seguinte ele vai parar ali. É lógico, você vai deixar ele passar, mas ele vai parar, ele vai falar, eu preciso passar aqui para a aula. Você vai falar, pera aí que eu vou dar uma olhada no que aconteceu. Olha, ela bloqueou porque tem uma mensalidade vencida, mas fique tranquilo. Eu vou te liberar aqui, próxima aula você acerta. Acabou, você não cobrou ele, quem cobrou foi a catraca, essa é a melhor coisa que tem. Tá? Então pensa nisso, mas não pensa como um gasto, pensa como um investimento. Se você pensar como um investimento, você vai ter retorno. Se você pensar nisso como um gasto, você vai acabar não fazendo. Com certeza ela vai te ajudar muito. Vamos lá. O que você acha do curso Gracie para pegar a faixa online? Olha, você está falando
do Renner e do Hero. É isso que você está falando? Eu não sei como funciona. Eu não sei se você pega a faixa online. Uma vez eu vi o Robin falando que não é uma faixa válida. Eu vi ele falando isso, né, num vídeo que ele deu, que não é uma faixa válida para dar aula. Agora, eu não sei te responder. Não sei te dizer se é válido ou não. Vou dar a minha opinião. Se for uma faixa válida, na minha opinião, não vale. Faixa tem que se conquistar treinando na academia. Agora, se for uma faixa simbólica, bom, é simbólica, não vale mesmo, então tá tudo certo. Fala, Liboni, gostaria de saber a tua opinião sobre o BJJ Stars. Dar a segunda chance para o Ebert? Só todo mundo merece segunda chance. Todo mundo. Se eu falar aqui que ele não merece uma segunda chance, amanhã eu vou fazer alguma coisa ruim, vou pedir uma chance e ninguém vai me dar. Então dê uma segunda chance para ele e o dia que eu errar, me deem também uma segunda chance. Tá certo? Vamos combinar dessa maneira, todo mundo? Ótimo. Manda um alô para Manaus. Fala, Frank, meu amigo. Grande abraço para Manaus. Eu tenho grandes amigos aí em Manaus. Terra de nego duro. Todos devem saber o berimbolo? Boa pergunta, Ronilson. Não. Berimbolo não é igual para todos. Eu acredito que deva saber o berimbolo competidores, principalmente competidores mais leves. Não que você deve saber porque você deve fazer, mas às vezes você deve saber porque se você sabe a posição fica mais fácil evitar ela. Fácil em você. Eu não faço berimbolo, mas eu sei fazer. Se eu quiser fazer, eu consigo fazer, mas eu não gosto, não faço. Mas por que eu sei? Porque eu procuro aprender. Porque eu consigo, a partir do momento que eu consigo dominar a posição, eu consigo evitar que faça em mim. Esse é o primeiro ponto a aprender. Agora, você treina na academia, você não é competidor, você está com mais de 40 anos de idade, às vezes está com 50 anos de idade, você quer só aprender a se defender. Para que você vai aprender berimbolo? Vamos falar a verdade aqui entre nós. Para que você vai fazer com isso? Você não tem muita flexibilidade, não consegue dar uma cambalhota com enfiar a cabeça no meio das pernas. Você vai treinar isso para quê? Vai ficar perdendo seu tempo. Tá? Então vamos abrir o jogo aqui entre nós. Estamos em amigos, né? A gente pode abrir o jogo. Vamos lá. Boa noite, professor. Nós aqui de São José da Barra, Minas Gerais, somos seu fã. Muito obrigado. Marcelo, obrigado pela confiança, viu, pessoal? Grande abraço para todo mundo aí de São José da Barra, Minas Gerais. Quando vierem a São Paulo, venham fazer uma visita. Não só o pessoal de Minas, mas qualquer um, pessoal. São muitos os amigos, os colegas, o pessoal que me segue, que vem na minha academia fazer uma visita, fazer um treino, muitos mesmo. Praticamente toda semana eu tenho visitante, tenho gente treinando na minha academia, americanos, canadense, venezuelano, chileno, suíço, vou ficar aqui até falando aí, chinês, japonês, o pessoal vem, todos os estados do Brasil, pode vir, vem a São Paulo, venham fazer uma visita, vem treinar comigo. Tá? Tenho certeza que vocês vão gostar. E eu também vou gostar. Sensei ou mestre? Qual vem primeiro? Professor vem primeiro. Professor. Grande mestre Hélio Gracie aprendeu os nomes em japonês, mas fez adaptação, fez aquela mudança parecida com a que o Jigoro Kano fez com o Jujutsu, né, com relação ao Judô, e criou, né, uma arte marcial em cima da outra. E ele não falava os nomes em japonês porque ele queria que essa luta fosse conhecida como uma luta brasileira. E ele acreditava que se ele falasse os nomes em japonês, o Jiu-Jitsu não seria conhecido como é hoje, Brasília Jiu-Jitsu ou Gracie Jiu-Jitsu, né? Luta brasileira, arte marcial brasileira, né? Porque ela foi ainda se adaptando, depois ela foi tomando como fugiu a palavra, tomando um molde próprio, né, que diferenciou o antigo Jujutsu. Então, eu acho que professor, e uma coisa muito importante que nós temos que fazer também é que todo mundo é mestre hoje em dia.
Mestre. Pessoal, se a cor da faixa é preta, não é mestre. Não importa se você fala assim, mas eu considero, não importa a sua consideração. Não faltando respeito com a sua consideração, claro. Mas o que importa é o que é. Faixa preta toda, no máximo professor. Por que no máximo professor? Porque tem faixa preta que não é professor. Para você ser professor, você tem que receber as tarjas de professor fora das extremidades da ponta vermelha. Você pode ganhar a tua faixa preta e não ser passado a professor. Para você passar a professor, você tem que aprender a dar aula. Você tem que ter no mínimo um ano de faixa preta. Você tem que aprender a dar aula. Na minha academia, qualquer aluno meu que é faixa preta e quer ser professor, se tornar professor, ele tem que fazer um ano de estágio, uma vez por semana, aprendendo a dar aula. Concluiu o estágio, eu dou as tarjas de professor para ele. Se ele não quiser fazer o estágio, tudo bem, não vai ser professor. Mas ele vai poder dar aula? Vai poder dar aula, faixa preta. Mas título do professor ele não tem. Ele pode ganhar 1, 2, 3 graus na faixa, mas não tem as extremidades de professor. Para poder ser professor, ele tem que aprender a ser professor. Tá vendo a diferença? Porque ele passa a vida toda dele aprendendo a ser aluno. De repente, alakazam, professor? Não, tem que aprender a ser professor. Aprender a dar aula. Vamos lá. Atletas que pegam a faixa preta com 4 ou 5 anos, sou contra. Na minha, eu já falei disso, e muitos dão um exemplo de um grande lutador, não vou citar nome, mas já falamos na outra live, que pegou a faixa preta com 3 anos e é campeão mundial de jiu-jitsu. Aí fala assim, mas ele é campeão mundial de jiu-jitsu com apenas 3 anos. Vou falar uma coisa que eu já falei e falo sempre. Você bater em todo mundo não diz que você é faixa preta. Se alguém de qualquer outra modalidade, karatê, por exemplo, faixa preta de karatê, entrou na minha academia, estou dando um exemplo, bateu em todos os meus alunos, bateu em mim, isso faz dele um faixa preta de jiu-jitsu? Um faixa preta de taekwondo se inscreveu no campeonato mundial de jiu-jitsu, na faixa preta, foi lá e ganhou em todo mundo, isso faz dele um faixa preta de jiu-jitsu? Minha opinião é que a faixa preta é muito mais do que bater em alguém, é muito mais do que ganhar em alguém. É esse o ponto que eu estou querendo chegar. Essa maturidade que eu estou falando aqui agora, se você está entendendo o que eu estou falando, ela só vem com o tempo, ela só vem com as 10 mil horas lá. Você pegar a faixa preta com 10 anos e bater em todo mundo, ótimo. Num quesito, você está ótimo. Eu tenho certeza que nos outros não, porque só o tempo vai te dar. Não tem como adquirir uma experiência a mais um pouco tempo. O Wagner está falando aqui, coloca a catraca do tatame. Deixa eu ver aqui no Facebook se o pessoal está perguntando aqui. Vamos lá. Em aulas com vários níveis de aprendizado, branca, preta, todos juntos, eu já falei disso, eu não acho legal. Como conseguir passar boas posições construtiva para o jogo de todos, já que não consigo separar as faixas brancas? Legal, Felipe, boa pergunta. Boa pergunta do Felipe aqui, pessoal, presta atenção. O que o Felipe está falando aqui. O que eu falo em todas as lives é que você tem que separar aulas de iniciantes, aulas de intermediários, aulas avançadas. Esse é o ideal, esse é o modelo perfeito. Se você tem condição de separar, separe, porque nós estamos falando de perfeição. Agora, se você não consegue separar, como o Felipe, não tem problema, Felipe. É lógico que o que eu vou falar aqui agora não vai funcionar perfeito como você separar as turmas, mas vai ser melhor do que ser a mesma aula. Então, dentro da mesma aula, você vai separar os seus alunos em 3 níveis. Iniciantes, não treinam juntos com o resto do grupo. Intermediários, não treinam com iniciantes e não treinam com avançados. E avançados. Ou iniciantes e intermediários. Ou você faz 2 separações dentro da mesma aula, ou 3. Eu já fiz isso. Confesso que separando as turmas é muito melhor. Se tiver condição, separe, que vai funcionar redondo. Se não tem como você separar horários, você deixa dentro do mesmo horário, mas dentro desse mesmo horário, os iniciantes não podem treinar com o resto do grupo e você tem que dar 2 aulas diferentes dentro da mesma turma. Você pode fazer um mesmo aquecimento,
desde que você aqueça e não arrebente com o teu aluno. E depois, na parte técnica, você separa os iniciantes. Fala, pessoal, iniciante para um lado, o resto para o outro. Estou dando um exemplo aqui. Vai funcionar melhor do que uma aula só para todo mundo. Lembrando que não é o ideal, mas melhor do que uma aula só para todo mundo. Vamos lá, Fábio Rico. Valeu, Fábio. Fábio, meu amigo, Fábio Rico é aluno do Profissão Jiu-Jitsu. Valeu, Fábio. Obrigado pela sua pergunta aí. Como o assunto é faixa, comente sobre as tarjas de professor nas extremidades da ponta vermelha. Legal, Fábio, boa pergunta. Eu falei dela na live, eu não sei se foi agora nas perguntas e respostas, mas eu vou falar de novo. As tarjas de professor são para professor. Nem todo faixa preta de jiu-jitsu é professor. Muita gente recebe a faixa preta de jiu-jitsu já com as tarjas brancas. Eu acho errado e não foi assim que eu aprendi. Não foi assim que eu aprendi. Royer Gracie, Hooker Gracie promovem você a professor. Tá? Eles promovem. Hélio Gracie promovia você a professor. Então você ganha a faixa preta sem ser professor, é o certo. No mínimo 1 ano de faixa preta aprendendo a ser professor. Aí você recebe as extremidades, as tarjas brancas e o título de professor. Dessa maneira é o certo. Tá? Vamos lá, Bruno, aqui no Instagram. Essa diferença de faixa preta é surreal. E é mesmo. Conheço uns feras que querem te passar o máximo e outros que querem descer o rodo dos menos graduados. É, exato. O professor tem que estar atento com isso. E tem muita covardia. Eu quero faixa preta, eu vou lutar com faixa branca. Pô, eu vou esfregar o cara, eu vou colocar o joelho na barriga dele, eu vou dar a mão de vaca nele. Pô, pelo amor de Deus, amigo. Eu tenho que saber em quem eu vou me pegar, eu tenho que saber em quem eu vou ajudar. Esse é o faixa preta de verdade. Vamos lá. José, normal um aluno iniciar no jiu-jitsu com 2 anos de treino, treinando uma vez por semana e já está na marrom? Uou! Justificativa a idade de 40 anos? De forma alguma. Nada a ver. A live passada que eu fiz aqui, tem até um aluno meu que fez um comentário, que se chama Wellington, o Bialy está assistindo aí agora. Ele começou a treinar comigo com 40 anos de idade, pegou a faixa preta com 51. Que tem 40 anos de idade e aí tem que pegar a faixa marrom em 2 anos? Meu amigo, 2 anos comigo, no máximo, você é azul. Professor, se ele for bom, dá uma chance para ele. Tive um parceiro de treino quase 3 meses por estar sem grana, e depois quando tinha grana acertei. Ah, claro, Bruno está falando aqui que às vezes o aluno está sem dinheiro para pagar. Claro, com certeza, eu sempre fiz isso minha vida toda. Acho que todos os professores, a grande maioria é assim, ajudar, enquanto ele está naquele período difícil, você ajuda ele. Quando melhorar a fase dele, ele volta a pagar a mensalidade. Eu acho que a grande maioria dos professores fazem isso, eu sempre fiz isso, isso é válido. Atletas que pegam a faixa preta com 4 ou 5 anos. Respondi. Daniele Oliver, seria bom se todos pensassem assim. Daniele, estamos trabalhando para isso. Me ajuda aí, pessoal, compartilhe esse vídeo. Vamos tentar fazer com que as pessoas, os professores pensem assim. Eu tenho certeza que vai ser bom para eles, né? Vamos lá. Aqui, falei nele, ó, o Wellington de Paula. Boa noite, professor. Wellington, falei de você aqui agora há pouco, viu? Só ele deve estar vermelho aí, tô brincando, falei mal não. Brincadeira. Depois você assiste que eu citei você aqui, Wellington. Ainda falei assim, se bobear ele tá assistindo, ó lá. Tá aí. Tem que vir treinar, Wellington, tá faltando esses dias. Estou chamando tua atenção aqui ao vivo, hein? Valeu. Abraço, meu amigo. Esperando você para treinar. Vamos lá, professor. O senhor bom para a evolução do aluno, colocar um aluno faixa branca para treinar com o aluno faixa azul. Colocar um azul para treinar com roxo, assim por diante. Assim, não. Eu acho que não. O que eu acho é o seguinte, na aula iniciante é legal que o iniciante
treine com uma pessoa que tenha mais tempo, para essa pessoa ir ajudando e não querendo amassar ele, né? Ir ajudando, aí é legal. Agora, num treino intermediário, não, acho que isso não vai fazer diferença no treino intermediário, até por causa do treino e da metodologia em si, que você fazendo isso ou não, ela vai te proporcionar um bom rendimento da mesma maneira. Japa Suicida. Manda um alô pra Belém. Valeu, Japa Suicida, meu amigo. Grande abraço pra Belém, pra você e pra todo mundo de Belém. Terra de Nego Duro também. Até rimou. Cheguei agora e não sei se você já falou tudo. Aonde surgiu a cor vermelha na faixa preta? As tarjas brancas? Legal. Leandro, boa pergunta, Leandro. Eu falei das tarjas de professor agora há pouco. Você pode, quando eu terminar a live, você pode voltar a assistir. E sobre a cor da ponta, da ponteira, é o seguinte. Por que a ponteira até a marrom? Muito boa pergunta, por sinal. Eu vejo muitas faixas roxas, faixas marrons usando ponteira vermelha. Pessoal, tá errado. Tem muitos professores que autorizam, porque o jiu-jitsu ele vai virando um negócio que as pessoas vão inventando, e daqui a pouco eu tô no meio da invenção que vem e eu só sigo ela. Não tô errando de propósito. Tem muito professor que não erra de propósito, porque ele virou uma bola de neve, mas que tá errado. Por que tá errado? Porque a ponteira mostra o teu objetivo, ela mostra o que você quer, ela mostra onde você quer chegar. Por que você usa a ponteira preta na sua faixa? Porque você está numa busca da faixa preta. Quando você pega a faixa preta, a sua busca muda. A sua busca é em torno da faixa vermelha, por isso da ponteira vermelha. Ponto final. Ah, mas eu sou faixa marrom, eu dou aula, por isso eu uso a ponta vermelha. Meu amigo, você faixa marrom, você pode dar aula, mas tira essa ponteira vermelha, põe uma preta aí. Porque tá errado. Tá errado. Vai perguntar para qualquer mestre de faixa vermelha se a tua faixa marrom, a tua roxa tá certo com a ponteira vermelha, e vê o que eles falam. Vamos lá. A pegada de 4 dedos para dentro da calça futuramente pode ser proibida igual às regras do Grand Slam? Bom, a pegada até com um dedo para dentro da calça não pode. Eu posso pegar dentro da minha manga e dentro da boca da minha calça, mas eu não posso pegar dentro da manga do meu adversário, dentro da boca da calça do meu adversário, nem com um dedo. Isso não pode. Passos, Minas Gerais, equipe Gilmar Oliveira, ligado, valeu, obrigado Gilmar, obrigado por estar acompanhando aí. Deixa eu dar uma olhada no Facebook aqui. Pessoal, eu vou responder aí mais 2, 3 perguntas, porque o Instagram vai acabar caindo, né? Ele cai com 1 hora. Eu entrei faltando 6 minutos mais ou menos. Eu tô de olho aqui para não cair, porque vira e mexe eu esqueço e caio lá. Você acha certo uma pessoa pular de faixa? Não, de forma alguma. De forma alguma. Eu falo que tem coisas que só acontecem no jiu-jitsu. Tem coisas que só acontecem no jiu-jitsu. Você entra numa faculdade, tá no primeiro ano, aí fala, pô, esse cara é bom demais, eu vou passar se você pro 3º ano. Não, pô, primeiro você pode ser bom demais o quanto for. Faixa branca, faixa azul, faixa roxa. Pô, dá uma faixa branca, pô, o cara é fenômeno, vamos dar roxa pra ele? Não. Não. Uma frase, não é uma frase, mas o que eu vou falar aqui é mais antigo do que todo mundo. O que é certo. Ponto final. Pode ter talento quanto for. Começou na branca, vai ter que pegar azul, vai ter que pegar roxo, vai ter que pegar, não vai ter jeito. A Gilson, tenho muita vontade de dar um treino aí, professor. Venha quando você quiser, pode vir. Chega na recepção da academia e fala que eu que te convidei. Fala, o Liboni me convidou para dar um treino aí. Aí você vai me perguntar que horas eu posso ir. Eu vou falar qualquer horário, dou todas as aulas. Pega a minha grade de horários no meu site, gracejundiaí.com. Qualquer horário que você for, eu estou dando aula. Pode vir. Professor, que você pensa em academias que estão nos setores rurais do Chile? Pode ter monitores para crianças de faixa azul ou simplesmente não deve haver academias
que não tem um faixa preta. Vamos lá, isso é uma situação muito, muito delicada. Eu acredito o seguinte, extremos casos, como esse que você está citando aí agora, pode ser feito alguma coisa para que o negócio flua. A partir do momento que o negócio fluiu, já tem alguém, porque nós estamos numa linha tênue, porque eu estou falando que assim, de abrir uma exceção em casos específicos, não faixa azul, tá? Faixa roxa, faixa azul já acho demais, faixa azul danola não, faixa azul logo depois da branca, faixa azul não. Olha a ordem das faixas, branca, azul, é quase um branca, não, faixa azul não, estou falando de roxa. Podemos abrir exceções para faixas roxas, mas abrir exceções, sabe, um negócio bem restrito mesmo, depois que o negócio andar você fecha e acaba a restrição. Essa é a minha opinião.